Olá, aqui é a professora Daniele Leite e a nossa aula de hoje é sobre educação ambiental. É sempre uma alegria estudar com você, ainda mais se tratando de um tema tão relevante para os nossos estudos e também muito interessante. A educação ambiental, ela é tema corriqueiro aí nos concursos para magistério, dada a sua relevância e também por ser um tema abordado aí pelos nossos documentos educacionais e sempre presente no currículo escolar. Então, papel e caneta na mão, deixe um copinho d'água aí do seu lado para você se hidratar. Muita atenção e vem comigo. Aqui então o nosso tema. Aqui eu fiz para você um histórico da onde a gente vai partir para estudar a educação ambiental. A gente sempre tem que partir da Constituição Federal, em que ela vai destinar o artigo 225 para tratar sobre o meio ambiente. E a gente parte da Constituição Federal também, considerando que o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, ele é um direito constitucional, visto que nós dependemos desse meio ambiente equilibrado para a manutenção da nossa vida, a manutenção da nossa espécie e também para que seja garantida a qualidade de vida. Quando eu falo em educação ambiental, é muito comum que você já pense na hora em matas, florestas, animais, mas eu quero que também, quando eu falar em educação ambiental, você pense em você pense na sociedade, nos seres humanos e pensar que nós estamos todos unidos num conjunto em que a vida deve ser harmônica. Então, quando eu falo de educação ambiental, é justamente para manter essa harmonia. Mas não é porque eu só estou pensando em proteger os animais, as plantas, né? A flora e a fauna, mas porque a nossa espécie humana também depende e porque a educação ambiental ela deve partir do ser humano para manter esse equilíbrio na sociedade, uma vez que a natureza ela já vive de maneira harmoniosa. Quem destrói é o homem. Outro ponto também que nós temos que destacar aqui, quando eu falo em educação ambiental, eu não estou me referindo apenas ao meio ambiente natural, às florestas, à proteção ao animal. Eu também estou falando das relações sociais. Eu também estou falando das condições econômicas de um povo, porque tudo está interligado. Por isso, então, que a educação ambiental ela deve ser trabalhada no currículo escolar para que a formação cidadã também se dê a partir da educação ambiental, sempre com a intenção de ampliar essa consciência ambiental e ter a certeza de que não existe fora, está tudo dentro. Então, quando eu faço um trabalho de conscientização em relação à redução do lixo, por exemplo, a ideia é porque onde que eu vou jogar? Não tem essa história de jogar fora. Vai jogar fora da onde? Tá tudo aqui dentro. E vai comprometer. A poluição vai comprometer a nossa existência. E é por isso, então, que quando eu falo em poluição, em degradação ambiental, em maus tratos aos animais, eu tenho que partir de uma educação que vai, sim, ser trabalhada na escola. E aí é muito fácil da gente perceber que os concursos cobram esse tema. Mas, voltando lá no ponto onde eu iniciei, nós iniciamos da Constituição Federal, então, partindo do princípio que a educação ambiental ela vai promover essa conscientização ambiental que, como consequência, trará, permitirá esse equilíbrio, essa harmonia no meio ambiente. Lembrando também que quando eu falo em meio ambiente, na própria Constituição Federal, você pode perceber essa nuance, eu posso também falar de meio ambiente do trabalho, eu posso falar
de meio ambiente como um todo, na sua localização, no local onde que você vive, no local onde você estuda, nos cuidados para harmonizar esse ambiente. Quando eu estudo a educação ambiental, eu não vou trabalhar apenas fatores biológicos, mas eu também tenho que aliar aos conhecimentos econômicos, sociais e trazer tudo isso para a educação. Então, a ideia da Constituição Federal é dar mesmo esse fundamento, esse suporte para que toda a legislação educacional também preveja a educação ambiental nos nossos currículos. Eu pontuo essa fundamentação a partir da Constituição Federal, mas vocês vão acompanhar aqui comigo que, na verdade, essas questões ambientais iniciaram as suas discussões muito antes mesmo. Mas para o Brasil, a gente traz aí como um marco que veio aflorar esse conteúdo lá em 1972, com a Declaração de Estocolmo na Suécia. Então se alarmou que se a sociedade não fizesse algo a respeito desse tema, muito provavelmente as próximas gerações entrariam em colapso, trazendo então a ideia de desenvolvimento sustentável. Quando eu falo em desenvolvimento sustentável, eu falo que eu posso sim utilizar os recursos naturais, mas de maneira equilibrada e harmoniosa, e vocês sempre vão ouvir essas expressões, equilíbrio e harmonia. Então, eu posso utilizar esses recursos naturais, porém, sem esgotá-los, para garantir, para permitir que as gerações futuras também possam utilizar esses recursos naturais. Então, é utilizar sem esgotar. A partir, então, de 1972, em todo o mundo, há a propagação desses conhecimentos. E em 1992, o Brasil cedia a Rio 92. Só que quando o Brasil cediou a Rio 92, a gente já tinha um Plano Nacional de Meio Ambiente, que nós vamos conversar sobre essa lei daqui a pouquinho, mas aí em 92, então, é que se começou uma movimentação, inclusive na educação, para que a sociedade pudesse tomar mais consciência, que a sociedade começasse a analisar que nós temos recursos naturais que estão disponíveis, porém eles são finitos, eles acabam. Então, a partir daí, nós temos todo o desenvolvimento de um trabalho de educação ambiental. Percebam que eu estou te dando dados lá de 1972 e a gente consegue perceber que tantos anos depois a gente ainda presencia cenários drásticos de degradação ambiental, cenas terríveis de maus tratos aos animais. E todo esse impacto, ele nos atinge diretamente, porque a ideia central é que somos todos um. Nós dependemos de todos vivendo em equilíbrio para que esse equilíbrio realmente aconteça. Então, a nossa legislação, ela vem permear toda essa educação ambiental a fim de resguardar a vida no planeta. Mas vamos para os nossos estudos agora, então, em relação à legislação. Presta muita atenção, esse tema é delicioso de estudar, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma importância muito grande e é cobrado nos concursos. Então, vem comigo. Continuando aqui, lembrem que eu falei para vocês, né, da Política Nacional do Meio Ambiente, que é o PNMA, que é uma lei de 81, a Lei 6.938 de 81. Essa lei vigente até hoje, então, ela vai dar base para todos os nossos estudos, trazendo conceitos de meio ambiente e, inclusive, ela também vai respaldar aqui a Constituição Federal, que vem 7 anos depois,
mas que vai trazer como garantia constitucional o direito ao meio ambiente e a sadia, o meio ambiente equilibrado e a sadia qualidade de vida para todos os seres. Na sequência, nós temos a LDB, Documento Educacional de 1996, que vai trazer a previsão da educação ambiental nos currículos escolares, os parâmetros curriculares nacionais de 1997. Nós temos também a Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, que ela não é uma lei referente à educação especificamente, mas ela traz as sanções, as previsões de crimes ambientais com as suas sanções e que sim podem ser trabalhados nas escolas. Continuando aqui, a Lei 9.795 de 99, que é a Política Nacional de Educação Ambiental. Então, perceba que de 99 em diante, começamos a ter documentos mais específicos para tratar especificamente da educação ambiental, momento, então, em que se dá uma atenção maior à inclusão da educação ambiental no currículo. Nós temos em 2005, 6 anos depois, o PRONER, que é o Programa Nacional de Educação Ambiental. Em 2012, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Em 2013, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica também vêm elucidando pontos a respeito da educação ambiental. Em 2015, a ONU, com o Pacto Global, estabelece os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que também vem sendo cobrado nos concursos. E em 2017, finalmente, a Base Nacional Comum Curricular, ela vai abordar o tema da educação ambiental, mas em relação à BNCC, existem várias críticas pelo reducionismo em que ela tratou a educação ambiental. Então, esses são os documentos que nós vamos estudar aqui. Como que eu vou fazer? Eu trago os artigos, trago os textos, a gente vai ler juntos aqui e entre um texto e outro eu vou fazendo as minhas reflexões. Ao final, nós vamos resolver algumas questões considerando a importância da resolução de questões para os seus estudos. Então, venham comigo, percebam que eu deixei alguns temas grifados. Esses grifados são aqueles que são tratados exclusivamente em relação à educação, certo? E vamos entender, então, educação ambiental, né? Do que eu estou falando quando eu trago para vocês educação ambiental. E aí, como tudo começou? Lá no século XIX, nós tínhamos o conceito de estudo da natureza. A gente tem que entender que em tempos antigos, a gente tinha uma visão mais integrada de homem-natureza. À medida que a sociedade foi evoluindo, chegou-se a um ponto, e a gente pode considerar que lá em 1972, quando em Estocolmo foi chamado a nossa atenção para o meio ambiente, o homem estava vivendo como se ele fosse separado do meio, como se ele não tivesse relação com a natureza. E quando eu falo natureza, englobando o todo mesmo, animais, vegetais. Logo, a sensação que dava pelo cenário é que o homem agia com desprezo, desmatando ao máximo, deixando os solos nus para plantar cada vez mais, sem preocupações em relação aos animais. E todo esse cenário, então, gerou um desequilíbrio. E aí nós temos que ter, então, clareza a respeito de alguns termos e como que deu essa construção desses estudos ambientais para se chegar na educação ambiental. Vejamos aqui, então, a proposta lá no século XIX era estudar as relações, e olha a expressão, relações. As relações entre os organismos vivos e seus ambientes.
Então, eu venho com o termo ecologia. Ecologia do grego é oikos, que significa casa, e logos é estudo. Logo, ecologia é estudo da casa, o estudo do lugar onde se vive, o estudo da casa. Essa casa é o que nós chamamos de biosfera, onde há vida, há ecologia. Onde há vida, há ecologia. Então, quando eu penso no nosso planeta onde tem vida, eu denomino biosfera. E é essa biosfera que deve ser cuidada e equilibrada. A ecologia, ela se refere ao estudo das interações entre os seres vivos. Percebam então aqui que são interações, trocas, dinâmicas, vivências em um ambiente que evolui no tempo e no espaço, e com os padrões que o próprio meio proporciona para essa evolução. E meio ambiente? Meio ambiente é o conjunto de condições. Então, perceba o seguinte, ecologia é o estudo, meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. A educação ambiental, ela então tem duas vertentes, de trabalhar a preservação do meio ambiente e a necessidade de superação de injustiças sociais, econômicas, de subsistência e de qualidade de vida. Quando eu falo em preservação do ambiente, então, nós vamos promover a educação ambiental trabalhando a conscientização para o cuidar de todas as espécies. Mas a educação ambiental, ela também vai trabalhar a vertente social e econômica a fim de reduzir as desigualdades sociais. E aí você pode me perguntar, Daniele, o que tem a ver? Né? Porque meio ambiente, estou falando de vida, tem a ver. Quando eu pego uma comunidade extremamente carente, onde as pessoas estão desempregadas, as pessoas passam fome, as pessoas acabam ficando doentes, fragilizadas por conta dessas condições. Normalmente elas não têm uma rede de esgoto, né? O saneamento, a água tratada. E aí, fala para mim, fica mais difícil eu trabalhar com essas pessoas, uma conscientização de, olha, vamos reduzir o lixo, não vamos jogar o lixo no chão, porque muitas das vezes aquelas pessoas vivem numa situação de miséria tão grande, numa vida tão precária, que tem outros fatores à frente para serem trabalhados antes de trabalhar essa consciência. Não que não possa ser trabalhado, mas quando uma pessoa está com fome, ela vai pensar na subsistência, na sobrevivência dela, ao invés de pensar aí no outro. Então, a gente vai ver sim comunidades em situação em que há lixo exposto, lixo a céu aberto. Se essas pessoas não têm uma água encanada, uma água tratada, elas vão ficar mais doentes por conta dessa mazela, e assim vai. E a própria condição precária de vida vai trazendo um sofrimento em que desequilibra esse meio ambiente, logo impacta a biosfera. Então, a educação ambiental tem sim uma vertente social e que deve ser olhada. Afinal de contas, quando a gente fala de educação ambiental, um dos objetivos dela é trazer a qualidade de vida. Uma pessoa que vive na miséria, em condições sociais precárias, ela não tem qualidade de vida. Então, a educação ambiental também irá olhar para esse ponto. Guarda bem isso, porque se a prova quiser fazer uma pegadinha com você, dizendo que a educação ambiental apenas vai se referir à preservação e proteção da natureza, tá certo, não está errado, mas está incompleto. Continuando aqui então, a educação ambiental, ela surgiu da necessidade, e aí eu quero que vocês também destaquem aqui, da necessidade. Estes movimentos, principalmente que defendem mais a vida,
esses movimentos humanizados e movimentos sociais, eles decorrem de uma necessidade, não vem do nada, não vem porque tem alguém que está muito bonzinho e resolveu falar que nós temos que trabalhar em prol do equilíbrio do planeta. Não, decorre de uma necessidade. É algo que aconteceu, que acendeu um alerta para que estudiosos, então, trouxessem à tona tal discussão. E assim, como em todas as situações de movimentos, nós temos também na educação ambiental. Então, surgiu da necessidade de uma mudança de paradigma que envolve valores sociais, filosóficos, econômicos, éticos, ideológicos e científicos, ou seja, o todo, adotados pela nossa sociedade. Se trata de tema para ser desenvolvido no currículo escolar. Percebam que no Brasil, o movimento se deu a partir de 1992, na Rio 92 ou Eco 92, que foi onde então também ficou instituída a Agenda 21. Aí nós temos em 1981 a Política Nacional do Meio Ambiente, que vem trazer alguns conceitos e vem então firmar esse entendimento de que a partir desse momento o Brasil deveria observar essa política nacional de meio ambiente em prol da preservação e também da recuperação, né, porque já tinha se degradado muito do país. O artigo 2º da Política Nacional do Meio Ambiente traz o seguinte, que essa política nacional tem por objetivo a preservação, a melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios. Então, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela traz todo um toque humanizado e, inclusive, se referindo aqui ao princípio da dignidade da pessoa humana, que também é contemplado na Constituição Federal, considerando que o ser humano precisa do mínimo, pelo menos, de qualidade de vida para sobreviver, mas também se referindo à recuperação. Então, não foi à toa, é porque o Brasil já vinha num cenário de muita devastação. E aqui, então, quais são os princípios que a Política Nacional do Meio Ambiente traz? Princípio da educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente. Então, a educação ambiental, ela é um princípio da Política Nacional do Meio Ambiente. Guarda isso. A educação ambiental, ela é um princípio da Política Nacional do Meio Ambiente, em que vai prezar pela conscientização dos cidadãos a fim de se preservar o meio ambiente. Continuando, o artigo 3º traz: para os fins previstos nesta lei, entende-se por a Política Nacional do Meio Ambiente, ela vai trazer conceitos, porque no Brasil, em 1981, isso aqui era tudo muito novo. Então, a lei tem a intenção de deixar claro o que eu estou falando quando eu digo meio ambiente e outros termos mais. Meio ambiente. Meio ambiente, então, é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. 2. Degradação da qualidade ambiental. O que é, então, degradação da qualidade ambiental? É a alteração adversa, ou seja, contrária, das características do meio ambiente,
A degradação da qualidade ambiental é aquilo que vai alterar significativamente o meio ambiente, levando à sua destruição. 3. Poluição. O que é poluição? É a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, ou seja, a biota é a vida presente na biosfera. D. Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Quando eu falo em condições estéticas, eu me refiro também às formas, às belezas e sanitárias em relação à saúde. Lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Então, aqui a gente tem destrinchado nesse artigo o conceito de poluição e o que deve ser atentado em relação a essa poluição. A gente tem que pensar que, vocês já viram aqui, quando eu falo em educação ambiental, mais uma vez, eu não estou falando apenas da natureza em termos de animais e vegetais, mas eu também trago essas causas sociais e percebam que várias vezes no texto da lei vai ser falado sobre segurança, porque sim, quando eu atinjo o meio ambiente, eu coloco em risco a segurança do meu povo e a segurança do país também. Então, pensa comigo numa falta extrema de água, ou então quando a gente pensa em grandes incêndios, é lógico que isso pode sim comprometer a vida do ser humano, a sua segurança. 4. Poluidor. Quem é o poluidor? Poluidor é a pessoa física ou jurídica. Então, olha aqui, o poluidor pode ser tanto físico como uma empresa. De direito público ou privado, não é porque é público que não vai ser poluidor. Responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Então, quem causa degradação ambiental é o poluidor, independente de ser pessoa física ou jurídica. Recursos ambientais. Quando eu falo em recursos ambientais, eu estou falando da atmosfera, das águas interiores, das águas superficiais e das águas subterrâneas, dos estuários, do mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Então, quando eu falo em recursos ambientais, eu estou falando de todos estes seres. Percebam, então, que a legislação ela vai dando todo um corpo, estruturando a forma de se entender, de se compreender a importância da educação ambiental. A nossa aula já está ficando um pouquinho extensa, então eu vou fazer uma pausa e eu já volto com a parte 2 dos nossos estudos. Aproveita para dar uma descansada, tomar uma água, relaxar um pouquinho e volta comigo. Até mais!